Imagine a seguinte situação. João falece e deixa uma casa, 2 filhos e uma esposa. Quem tem direito a quê? Como dividir os bens? Essas perguntas são o coração do direito das sucessões. É uma das matérias mais cobradas na segunda fase da OAB, pessoal, porque envolve questões práticas que todo advogado vai enfrentar. A sucessão é o fenômeno jurídico pelo qual uma pessoa assume os direitos e obrigações de outra que morreu. Parece simples, mas tem várias nuances que podem te derrubar na prova se você não souber os detalhes. O artigo 1784 do Código Civil é categórico. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, ou seja, no momento da morte, os bens já passam automaticamente para os sucessores. A sucessão pode ser legítima quando segue a ordem legal ou testamentária quando há testamento válido. Importante: o artigo 1845 estabelece que só se pode dispor em testamento da metade dos bens, a legítima pertence obrigatoriamente aos herdeiros necessários. Essa é a base de tudo no direito sucessório brasileiro. A ordem de vocação hereditária está no artigo 1829. Primeira classe: descendentes com cônjuge sobrevivente. Segunda: ascendentes com cônjuge. Terceira: cônjuge sobrevivente. Quarta: colaterais até 4º grau. Mas atenção para o regime de bens. Se o casamento foi em comunhão universal ou separação obrigatória, o cônjuge não concorre com descendentes. Perceba que o regime de bens influencia diretamente na sucessão. Outra pegadinha: companheiro em união estável tem direitos sucessórios diferentes do cônjuge, conforme artigo 1790. São detalhes que fazem diferença na prova. Vamos ao exemplo prático. Maria era casada em comunhão parcial com Carlos. Tiveram 2 filhos. Maria morre deixando uma casa comprada durante o casamento e uma herança que recebeu dos pais. Como fica a divisão? A casa, sendo bem comum, já pertencia metade ao Carlos. A outra metade se divide entre Carlos e os 2 filhos em partes iguais. Já a herança dos pais de Maria, sendo bem particular, se divide somente entre Carlos e os filhos. Olha só como o regime de bens complica a sucessão. Esse tipo de situação aparece muito na prova. A FGV adora cobrar 3 pontos específicos. Primeiro, a diferença entre herdeiro e legatário. Herdeiro sucede universalmente, legatário recebe bem específico. Segundo, o prazo para aceitar ou renunciar herança não tem limite, mas terceiros interessados podem dar prazo de 30 dias via judicial. Terceiro, sucessão do companheiro versus cônjuge. Companheiro só herda se não houver filhos comuns e concorre diferente com parentes do falecido. Decore essas diferenças. São questões que derrubam candidato experiente. A banca explora essas sutilezas para separar quem realmente estudou de quem só passou os olhos na matéria. Recapitulando os pontos essenciais. Sucessão se abre com a morte e transmite automaticamente. A ordem de vocação hereditária segue classes específicas. O regime de bens do casamento influencia a sucessão. Companheiro e cônjuge têm direitos diferentes. Herdeiro necessário tem direito à legítima, que corresponde à metade dos bens. Esses são os pilares do direito sucessório. Domine esses conceitos e você já tem base sólida para resolver a maioria das questões de sucessões na OAB. Lembre-se, é matéria técnica, mas com lógica clara. Bom estudo!